Uma coisa que ninguém pode falar é que papai não é cativante. Papai é apaixonante. Os vascaínos agora estão rasgando de paixões pelo John Textor. Após vascaína viralizar ao dizer que ganhar do PSG é fácil, quer ver ganhar do Vasco, vocês viram esse vídeo na internet, né? Uma vascaína aí no Instagram postou esse vídeo. TikTok também. John Textor interage no Instagram e recebe pedido. Vamos ver qual foi o pedido que ela fez pro John Textor, né? Valores assustam. Quem é que não lembra dessa frase, né? Valores assustam. Eu vou querer pegar o reserva do Ceará. Valores assustam. Hoje em dia virou o jogo, né? Valores assustam. Pedidas de 25 milhões de euros afasta Palmeiras da briga com o Botafogo por Danilo. O Botafogo tá na briga, o Palmeiras não tá mais não, correu fora. Valores assustaram. Ainda sobre valores altos, Botafogo deve receber parte de provável venda de Thiago Almada para o Atlético de Madrid. Outra parte vai para o Lyon. O Atlético de Madrid fez uma proposta bem gorda pelo Almada, que deve ir ali treinar com o Simeone. Isso e muito mais ainda está repercutindo na mídia aí a fala do Ancelotti de ontem, a coletiva dele, do John Textor e tudo mais. Tem aqui o Globo Esporte, tem aqui que fala do jogo contra o Vitória também, tem o Sport Center, Redação Sport TV, tem o Jogo Aberto e muito mais para vocês. Antes de continuar aqui com o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Live Pix aqui em cima, Pix do canal ali e na descrição. Também tem link do canal Reserva, canal principal, do nosso Instagram, tá? O Jet Sports também. E se torne membro do canal, ajude a gente. E se puder ver aqui embaixo o botãozinho de hypar, hype o vídeo. Bora pro vídeo, depois a gente conversa mais. A de Botafogo enfrenta o Vitória amanhã no Newton Santos, com transmissão ao vivo aqui na Globo depois de Vale Tudo. Quem tá lá no estádio é a Duda Dal Ponte, com as notícias e as novidades do time pra gente. Oi, Duda, boa tarde pra você. Oi, Débora, boa tarde pra você, pra todo mundo ligadinho no Globo Esporte com a gente. Hoje à tarde o Botafogo vai fazer aqui no estádio Newton Santos a última atividade antes dessa partida contra o Vitória. A lista de relacionados, é claro, só sai depois desse último treino, mas tudo indica que o volante Gregory estará nela. Ele está acertado com Al Rayyan do Catar, mas o clube quer pagar a multa rescisória dele de mais ou menos 40 milhões de reais de forma parcelada, e o Botafogo só aceita à vista. Tem um outro jogador que também poderia sair nessa janela de transferências, o cuiabano. Ele estava sendo negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra, clube para onde foram Jair e Igor Jesus. Mas o negócio não avançou e o cuiabano segue à disposição aqui no Botafogo. E por falar em contratação, tem o colombiano atacante de 19 anos, Jordan Barreira. Ele já está no Rio de Janeiro, deve ser anunciado em breve, mas ainda não está no bid, não está regularizado e não deve estar pronto para o jogo de amanhã. O David Ancelotti, novo treinador, deve estar sim, e o Richard Souza nos conta mais na reportagem. Dia de apresentação. Ótima chance para conhecer melhor o novo técnico do Botafogo. Ali, disponível por 1 hora. Para começar, a pronúncia correta do nome. Davide. O que vem em seguida é o sobrenome famoso no mundo inteiro, Ancelotti. Mas não é em nome do pai que este técnico iniciante de 35 anos aceitou o chamado de John Textor. É o começo de uma caminhada com as próprias pernas. Estou muito orgulhoso de ser seu filho, mas agora a minha trajetória começa. Sei que tenho que demonstrar, sei que tenho que trabalhar duro e isso vou fazer. Não é qualquer estrangeiro que chega ao Brasil à vontade assim. Tudo a ver com o domínio do idioma. O italiano é quase fluente em português, e isso em 1 mês. Quando eu fui na seleção, em junho, eu não sabia uma palavra. Acredito que tenho que fazer isso por respeito. Me esforço muito para aprender rápido. São os primeiros dias, as primeiras experiências, as primeiras questões a esclarecer. O estilo de jogo do time dele, por exemplo... Tem que ser uma equipe que sabe ganhar de distintas formas, mas claramente queremos ser uma equipe que joga um futebol vertical, um futebol que gosta aos torcedores do Botafogo. O Botafogo Way é o Ancelotti Way. Ele tem a chance de fazer o que quiser. A Botafogo Way é uma ideia de um futebol vistoso. David pode pintar o quadro como quiser. Sim. Obrigado, presidente. A primeira vez na área técnica com o Botafogo foi na vitória sobre o Vasco. O clube vai regularizá-lo para enfrentar o Vitória. A estreia disfarçado de auxiliar
não é nada novo para o David, é a função que ele exerce há um bom tempo na carreira. Mas estar no banco de reservas como treinador será a primeira vez na vida e logo em casa, amanhã, aqui no Newton Santos. Tenho cometer erros para crescer, mas todo mundo, estamos em um ambiente onde todo mundo está crescendo. Como clube, eu como treinador, quero crescer do lado do Botafogo também. Parabéns pelo português, já está muito bom. Vamos rodar aspas mais, digamos, felizes. A apresentação de David Ancelotti, que rapidamente foi promovido de assessor de preparador de goleiro do Botafogo a treinador da equipe principal. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube agora até o final da temporada. Seguramente falando de valores do clube, a ambição, a paixão, a coragem, ser um clube diferente, a competitividade que a gente tem interna tem que ser forte e é muito, 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 muito grande. Falo português porque tenho capacidade de aprender rápido, é verdade. Já falei com os jogadores, muitos falam também castelhano, espanhol. Acredito que tenho que fazer isso por respeito ao clube, a torcedores, a profissionais, jogadores. Então, me esforço muito para aprender rápido. Quando eu fui na seleção, em junho, eu não sabia uma palavra, mas agora falo um pouco mais. Não, fala muito mais. Nota 10, isso aí, se tivesse mais uma, nota 10. Merecia uma nota 10, né? O português de David Ancelotti. É um conceito do pai também, né? Está no livro Liderança Tranquila. O Ancelotti diz: considero importante para mim e cobro dos meus jogadores. É uma questão de respeito e é uma questão de evolução também própria. Você vai se dar melhor no país onde você trabalhar se conseguir dominar o idioma. Agora ficou feio pro pai. Vamos ver como é que vai ser a coletiva do Carlo Ancelotti na próxima. Porque se em um mês o filho aprendeu português assim... Ele tem a vantagem de juventude. Todo mundo pode se esforçar, deveria se esforçar. O HD está mais vazio. Um mês, Tim, mês. Nem todo mundo vai atingir os resultados dele, porque isso é excepcional. Mas o Ancelotti assumiu o compromisso, tá? Não, assumiu, mas é o que eu tô falando. Ele pode ser cobrado mesmo. Ele falou, eu vou aprender português. Ele falou, vai fazer a próxima coletiva, mais para setembro ou fim de agosto, que é a convocação. Ele está sob pressão. O David ontem, eu fiquei impressionada. Pouquíssimas palavras em castelhano que ele usou. E mais, muitas vezes ele se corrige assim, tipo, por exemplo, nessa frase que a gente mostrou, ele ia falar creio, aí ele falou acredito. Ele mesmo já consegue... Eu fiquei impressionada. Bom, aí nós temos agora aspas do John Textor, né? Em inglês, que tá um tempo e não aprendeu nem... Aqui há mais de um mês, mas bom, vamos ser coniventes com o John Textor, dizer que ele tem um time na Bélgica, outro na França, que seriam muitas línguas para aprender. Não, só duas, né? Francês e português ele se viraria bem, né? Mas continua falando. Quem fala inglês normalmente não tem muito essa... Muitas vezes, né? Não tem, porque fala em qualquer lugar do mundo você fala inglês. Então cada vez mais. Né? Impressionante. Você vai acabar sendo entendido. Né? Na seleção, Ancelotti tem o inglês. Paul Clement, que trabalhou com ele anos na Espanha. E Ancelotti me falou, ele não fala espanhol. Os ingleses, que povo preguiçoso. Não os ingleses, mas as pessoas que falam inglês. Tá aí, John Textor. The Botafogo way now is the Ancelotti way. So he has an open invitation to see the game, coach the game, train the players the way he wants. When we talk about the Botafogo way, it's really an ambition, right? A dream of beautiful, technical, gorgeous football. The kind that we like to watch, the kind that the players like to play. But it's up to him, how to paint the canvas, right?
Aí o problema já não é falar inglês, português ou qualquer outra língua, aí é falar uma coisa em cada entrevista, né? Porque o Renato Paiva foi demitido porque não jogava no Botafogo Way. Agora o Botafogo Way virou Ancelotti Way, ele pode treinar o time do jeito que ele quiser. Não pode. Não é isso. Tá contraditório, não tá? Nem tanto. Não? Não. Porque ele falou, é uma ambição, é um sonho, uma coisa vistosa. O que incomodou ele sobre o Mundial de Clubes foi que o método contra a PSG virou... Faltou ambição, ele falou, isso, né? Isso. Então, mas aí ele diz o seguinte, foi num podcast lá na Inglaterra, ele diz o seguinte, não foi só naquele jogo. Os últimos 10 jogos já foram de mudança do Botafogo Way. A equipe do nosso podcast aqui, do GE. Globo sobre o Botafogo, teve o cuidado de olhar os últimos 10 jogos do Botafogo. E, além do desempenho, o desempenho em pontos foi de 2/3. Aquele desempenho que é suficiente para você ser campeão de uma competição de pontos corridos, né? Se o Renato Paiva a vida inteira fizesse 2 pontos a cada jogo, ele seria campeão brasileiro, por exemplo, no fim dessa temporada. E com jogos dominando o adversário, atacando, então... Não teve esse retrocesso em 10 jogos que o John Textor alegou para o podcast inglês. Eu acho que não foi 10 jogos, foi... Um jogo. 2. 2. Não, um jogo. Posso falar só porque é um? Não. Porque ele toparia o do PSG. Tanto que do PSG ele dá beijo no Renato Paiva no fim. Atlético de Madrid, o Palmeiras. Atlético de Madrid também foi um jogo ali para jogo de Copa, jogo de classificação. Né? Como a gente, não sei quem foi que lançou essa expressão primeiro aqui, que eu incorporei, estava 2-0. Sim. Né? O jogo começou 2-0 para o Botafogo, acho que foi você até. O jogo começou 2-0 para o Botafogo, então ali foi um jogo pragmático. Quanto o PSG, gente, não tinha muito o que fazer. O que pegou foi o Palmeiras, até porque o Palmeiras para o John Textor é o grande rival. Né? Tem uma briga ali não sei se de egos ou de personalidades entre ele e a Leila Pereira, às vezes eles estão bem, às vezes eles estão mais brigando. O Palmeiras esteve no caminho do Botafogo em competições recentes, então acho que foi ali que pegou. Não teve o Botafogo Way naquele jogo, caiu. Então assim, se não tiver, sei lá, se o Ancelotti Way contra o Palmeiras não for Botafogo Way, não sei se o discurso de ontem se mantém, não está dando para ter essa convicção. Bom... Barreto, só sobre essa forma, esse estilo, né? Porque eu achei legal que na coletiva tiveram algumas perguntas sobre justamente qual é o seu estilo, né? Porque a gente não conhece, já que é o primeiro trabalho autoral, dele. O estilo dele antes foi descodar com o pai. Exato. Né? Isso que a gente sabe. Mas ele repete algumas coisas que você vê que são muito padrão Carlo Ancelotti, né? Então vamos chamá-lo o David de Ancelotinho, que eu acho que esse vai pegar melhor. O Ancelotti, ele fala muito de relação com o jogador, né? Do jogador é muito importante. Eu construo meus trabalhos a partir desse relacionamento. E também fala sobre adaptar ao estilo dos jogadores, né? Ser muito camaleão nesse sentido, de ver qual é o jogador que eu tenho e como que eu vou jogar. E ele fala sobre isso, o Ancelotinho. Ele fala, tanto que ele fala assim, o que eu mais aprendi com meu pai foi a importância da relação com os jogadores. E a outra coisa que ele fala é sobre adaptação ao que ele tem. E aí ele cita até o centroavante. Ele fala, hoje a gente tem o Arthur Cabral. Ele é um tipo de centroavante. Ele é um jogador que segura bem a bola, então a gente tem que fazer uma saída de bola que faça sentido com isso. Ou seja, eu posso fazer uma saída longa porque o Arthur Cabral consegue segurar essa bola, ao contrário do Igor Jesus, que era uma outra característica. Então ele mostra alguns caminhos, assim, de conceitos, ao menos, parecidos com o que o pai aplica. Agora, a gente vai entender na prática como vai ser o trabalho dele. Vamos falar do Botafogo agora com o David Ancelotti falando. Vamos acompanhar o que ele disse. We're all looking for that permanent coach. We're looking for that Abel Ferreira that will stay forever, right? We're looking for a relationship between club and coach that's really long term. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar 100% com o Botafogo e minha cabeça está com o clube.
vou trabalhar como treinador de Botafogo, meu pai vai trabalhar como selecionador do Brasil. Claramente, meu pai vai ser o elenco que ele acredita o melhor. Se ele acredita que os jogadores de Botafogo vão estar no elenco, eu só posso estar feliz, posso ficar feliz. Significa que meu trabalho para ajudar a eles a ser melhores jogadores está sendo bom. Tá aí, professor Celso Zelt. O homem fala português maravilhosamente. E o torcedor do Botafogo quer que ele dirija o clube maravilhosamente também. É isso aí. Bom, já o primeiro passo, coisa que o chefe dele não faz, né? O chefe dele não fala português. Mas ele chega bastante comprometido e preocupado com essa história de não estar tão comprometido em função daquela liberação para seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Então você vê nesse primeiro momento essa preocupação de alguém muito preparado. Ele é um teórico que está caindo na vida prática, né, gente? Quando a gente falar da estreia dele de fato, porque ele ainda não estreou por questões de mídia, embora já seja o trabalho dele. Não estreou, mas já estreou. Não, Oficialmente não, mas já estreou. E é mais do que estreia pelo Botafogo, né? Estreia como técnico de futebol. Fora aquelas partidas esparsas que ele fez pelo Napoli, é muito pouco, né? Então agora que nós vamos ver a valência dele de vestiário. Eu acho que falar a língua dos atletas já é um primeiro passo. Você nota uma preocupação sobre isso. É um cara muito inteligente, né? Muito preparado na teoria. Houve um tempo em que a gente tinha técnicos muito empíricos, ex-jogadores, ídolos, aquele cara que tapava buraco e às vezes era efetivado dentro do clube. Hoje nós temos uma outra estirpe de treinadores, aqueles que se prepararam na teoria e que caem na vida prática. Eu sempre lembro o caso do Silvinho, no Corinthians, agora na Albânia, fazendo um belo trabalho. Era alguém que primeiro se preparou para depois enfrentar a vida prática, né? É o caso do pequeno Ancelotti também. Pequeno perto do papai, né? Ancelotino. Mas o problema nesse caso, né, é como um técnico que chega no começo de temporada, no meio de temporada, primeiro trabalho no futebol brasileiro e sul-americano, vai lidar com todas as adversidades que a gente tem por aqui. O Fortaleza até citou isso, né, na homenagem ao Vojvoda. Ele chegou aqui como um desconhecido, um técnico que não tinha tanto lastro internacional, e no primeiro trabalho no Brasil deu muito certo. Pode acontecer, mas é a exceção à regra, porque esses desafios, por mais que ele já tenha demonstrado boa vontade em falar português, já se comunique bem, o trabalho vai muito além. E, para mim, o principal é entender a dinâmica do futebol brasileiro, como lidar com o calendário, entender o nível de cobrança que ele enfrenta no Botafogo, porque o sarrafo do Botafogo é muito diferente do que era 2 anos atrás. O Luiz Castro, por exemplo, chegou nesse cenário de primeiro trabalho no futebol brasileiro com um plano muito diferente do David. O plano do Botafogo naquela altura era se estabilizar na primeira divisão, fazer um trabalho de médio e longo prazo para chegar no lugar onde chegou até de maneira muito rápida. Hoje, ele chega num time que é campeão da América, campeão brasileiro, que vem de uma participação no Mundial de Clubes e com a torcida com expectativas lá em cima. Então, para dar conta dessa responsabilidade, eu vejo que falta lastro, muito lastro ainda, por mais que a vivência como auxiliar seja muito positiva e válida, como o prof falou, a dinâmica de treinador só se aprende ali quando precisa tomar decisão, quando cai no colo dele uma gestão de vestiário como o Filipe Luiz está enfrentando agora no Flamengo, e essas adversidades é que vão provar se o David está pronto ou não, e o principal, com um holofote gigantesco em cima do Botafogo, por ser atualmente uma das principais equipes da América do Sul. E tem um detalhe também, o Botafogo parece a Casa de Irene, daquela música. Tem gente que vem, tem gente que vai. Ele está nessa entre-safra. Agora, essa pergunta aí é danada. Se ele é o cara para representar o Botafogo Way, eu não sei, ele nunca foi técnico. O que a gente sabe é que ele tem, né, Dom, que umas ideias assim um pouco mais arejadas lá na conversa com o pai, era o cara que queria ser mais faceirinho,
Mas não me parece o cara pronto e acabado para o tal do Botafogo Way, porque ele não tem experiências anteriores. Como é que a gente vai saber? É tudo na teoria. A teoria você tem. A teoria acho que dá para responder que sim, mas a prática é uma parte importante, a gente não tem a menor noção. Então, acho que qualquer contratação, jogador técnico, sempre tem o risco da coisa não encaixar, de não dar certo e tudo mais. Quando você fala de alguém que ainda não tem um lastro, acho que o risco se torna maior. Não significa que vai dar errado. Não, pode ser que dê muito certo, como, a meu ver, ele tem um conhecimento, é um cara extremamente estudioso, na relação, ainda que não seja técnico, tenha sido técnico só agora, mas ele já viveu no vestiário de Bayern de Munique, de Real Madrid, então ele tem noção do que é vivenciar um vestiário com jogadores do maior nível possível. Eu acho que isso só também... não tem noção com ele, né? Exato. Ele até hoje só assistiu. Então acho que teoricamente é um cara com bagagem para fazer um grande trabalho. Só que a parte da prática não existe. Então isso é um ponto importante. O Botafogo faz uma escolha, para mim, que faz sentido dentro do ponto de vista teórico, mas arriscado do ponto de vista prático por conta dessa questão de falta de experiência. Ainda mais no contexto. Para o David é interessante estar aqui no Brasil, ainda mais com o Ancelotti aqui perto e tudo mais, até numa questão pessoal falando, mas se você olhar e pegando um dos principais times do Brasil, um dos principais orçamentos, mas por outro lado também é uma escolha bastante arriscada, porque ele pega um clube com pretensões grandes, o Breler lembrou bem, né, em relação aos objetivos do Botafogo são bem diferentes de 3 anos atrás, por exemplo, e num momento de muita mudança. Não só com ele no comando técnico, mas do time titular, se você voltar agora do time campeão da Libertadores no fim do ano, e brasileiro, mudou consideravelmente, sobretudo agora nessa janela. Então, e de jogadores que acabaram de chegar, e ele chega sem um período de pausa, de poder trabalhar ideias, não, é só uma sequência de jogos grandes, de jogos decisivos, lutando por tudo que vai disputar. Então, o risco também é para ele, em relação ao nível do desafio que ele tem, com pouco tempo para trabalhar, então acho que passa muito por aí. Eu gosto, teoricamente, da contratação, mas na prática vai ser um risco, e como eu falei, não significa que vai dar errado, mas se o trabalho dele for tão bom quanto o português, o torcedor do Botafogo pode ficar tranquilo. Com foco total nos treinadores, saída do Vojvoda e a apresentação do filho do Ancelotti pelo Botafogo. Ele que já estava lá, não comandando diretamente, mas indiretamente venceu o clássico contra o Vasco. E são assuntos para a gente acompanhar na internet. Já já voltamos. David Ancelotti foi apresentado ontem como técnico do Botafogo por mais de 1 hora. O italiano respondeu a perguntas dos jornalistas e surpreendeu pelo bom português. Quando eu fui na seleção, em junho, eu não sabia uma palavra, mas agora falo um pouco mais. Falando com meu pai, ele está muito feliz de ter me perto como filho. Eu também, de estar perto dele aqui no Rio. Ele também pensa como eu, que para começar a minha trajetória não tem um clube melhor, um lugar melhor. The fact that it's his first job, I don't care. Não me importa se é o primeiro trabalho do David. A experiência dele em alto nível é notável, apesar dele ter sido assistente. Assistentes técnicos comandam sessões de treinamentos, táticas, estudos de adversários. Então ele tem um nível de experiência muito marcante. A missão dele é resgatar o chamado Botafogo Way, estilo de jogo que, segundo o Textor, havia se perdido com Renato Paiva. Tem que ser uma equipe que sabe ganhar de distintas formas, mas claramente queremos ser uma equipe que joga um futebol vertical, um futebol que gosta aos torcedores do Botafogo, que tenha ambição, que tenha coragem, né? Os valores do clube são muito importantes para mim, são muito claros para os jogadores também. A estreia foi com o pé direito, com vitória de 2-0 sobre o Vasco, em uma partida em que o Botafogo teve que dar um jeitinho para ele estar no banco de reservas. Sem ter o nome no bid da CBF, David assinou a súmula como auxiliar de preparador de goleiros, que não chega a ser uma novidade. Não foi nada diferente para mim, diferente vai ser estar primeiro. E essa primeira vez será contra o Vitória, amanhã, aqui no estádio Newton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Me sinto com muita confiança, muito feliz, preparado, porque tive uma experiência muito larga, muito longa
como na comissão técnica do meu pai. Então, sim, com muita confiança. Após vascaína viralizar ao dizer que o Botafogo ganhar do PSG é fácil, quero ver ganhar do Vasco, John Textor interage no Instagram dela e ela faz aí ela mostra o que aconteceu, né, a conversa dela com o Textor e faz um pedido. A torcedora Fernanda Gervásio vascaína viralizou nas redes sociais quando, durante o Super Mundial de Clubes, gravou um vídeo com o texto: ganhar do PSG é fácil, quero ver ganhar do Vasco. Porque o Botafogo seria o próximo time a enfrentar o Vasco, seria o próximo time a enfrentar o Botafogo após o fim do Mundial, né? Brincando com o Botafogo. Eis que o desejo dela se realizou, foi atendido no último sábado e o Botafogo ganhou de 2-0, passando o carro, né? Sem tomar conhecimento do Vasco, disputado em Brasília. E teve mais: o acionista majoritário da SAF Botafogo, John Textor, lembrou do vídeo e interagiu, brincou com a torcedora. Ele mandou um direct pra ela escrito: oi Fernanda, gente, vamos ver aqui o vídeo? Tem aqui embaixo o vídeo dela, vamos reagir ao vídeo dela? Eu acordei no dia seguinte com uma solicitação de mensagem de ninguém mais, ninguém menos que John Textor. Gente, eu fiz esse vídeo aqui antes do jogo Vasco e Botafogo, né, que envelheceu muito mal e furou a bolha e foi pra um monte de botafoguense. Mais de 1 milhão de botafoguenses viram esse meu vídeo, mas vocês não estão preparados para qual botafoguense esse vídeo chegou. Eu acordei no dia seguinte com uma solicitação de mensagem de ninguém mais, ninguém menos que John Textor, tá? Temos aqui a mensagem do nosso querido amigo. Vou ler aqui pra vocês o que ele falou. Vou traduzir aqui pra vocês a mensagem. Ele falou: oi Fernanda, sinto muito pelo jogo de ontem. O Vasco tem um time muito bom, mas eu passei por aqui por causa do seu vídeo, que é muito engraçado. Então pensei em dar um oi. Atenciosamente, John. Gente, eu fiquei muito chocada, eu tive que responder. Óbvio que eu respondi o John Textor. E falei: oi John, é muito legal ouvir de você, tô muito feliz que você viu meu vídeo. Honestamente, eu queria que você tivesse comprado o Vasco em vez do Botafogo. Você tá fazendo um trabalho incrível. O último troféu do Botafogo tinha sido em 1995. E agora, olha o que eles fizeram. E perguntei se tinha problema eu mostrar a mensagem pra vocês aqui, pros meus seguidores. E, gente, uma coisa que a gente não pode falar é que esse homem não é muito gente boa, tá? Porque ele ainda me respondeu depois e falou: oi, Fernanda, obrigado pelo elogio. Sem problemas, fica à vontade pra compartilhar. Você parece que faz um trabalho muito bom pros fãs do Vasco. Então, assim, eu queria só continuar aqui meu papo com o John. John, já que agora a gente é amigo, né? Eu vou mandar aqui o papo pra você em inglês, tá? A gente vai ser em inglês o vídeo, porque é um recadinho pra ele. Hi, John. Since we're friends now, I want to know if you have any friend that have interest in buy Vasco da Gama. Because, you know, like, we made a very bad deal with the last, you know, company that bought us. And, I mean, if you know someone that have like the same personality as you, that have interest in, you know, we are a huge team, we have a huge history, a lot of fans in Brazil and the whole world. So, you know, like, if you know someone, will be good for us. Thank you so much. A minha humilde opinião é: Textor, faz porra nenhuma não, deixa afundar essa canoa furada aí. Deixa afundar. Vasco virou quarta força, deixa afundar, porque sempre que o Botafogo tava fazendo alguma coisa que preste, os vascaínos querem zoar, querem tirar onda, chama a gente de pequeno. Ai, o Vasco tem mais time que vocês esse ano, vocês não vão ganhar nada e não sei o que. Então, deixa eles lá. Vascaíno sempre que pode, é co-irmãos e que lá, e a amizade, sempre que pode quer diminuir o Botafogo. O co-irmão só vem quando a gente tá por baixo. Quando a gente tá por cima do Vasco, eles ficam putos. Então, deixa o Vasco lá. Deixa a caravela afundar. Deixa afundar. Até porque você viu aí, né? Começou com um deboche em cima da gente. Sempre assim. Mas é isso, é impossível não gostar do Textor. É impossível não gostar, não amar John Textor. Ele é muito carismático. Ele é muito gente boa, é humildão e o papai é brabo. Então, o Vasco, se contenta com o Pedrinho 777, porque o destino de vocês é isso aí. É polícia conturbada, é máfia. A polícia do Vasco sempre foi isso, sempre vai ser. Então é isso. Deixa o papai Textor pra gente. Botafogo deve receber parte de provável venda de Thiago Almada para o Atlético de Madrid. Outra parte vai para o Lyon. O jogador vinculado ao Botafogo que foi emprestado ao Lyon no primeiro semestre de 25, Thiago Almada, está perto de ser vendido
ao Atlético de Madrid, da Espanha. Com quem ficam os valores da transferência? De acordo com o GE, a transação pode chegar a 30 milhões de euros, 194 milhões de reais, e ainda considerando bônus e metas. O valor vai para o caixa único da Eagle Football, de John Textor. Ainda segundo o portal, é desejo do empresário norte-americano utilizar a parte destinada ao Botafogo para capital de giro e resolver pendências operacionais, como pagamento de premiações, reforço, estrutura do dia a dia, etc. O Lyon vai receber a outra parte que vai auxiliar em situação financeira na França. Ainda não há definição exata de quanto vai para cada clube. Bom, o Almada, né? A gente já sabia que mais dia menos dia sairia do Lyon, porque Atlético de Madrid, Benfica, tinha o Milan sondando, né? Tinha vários times aí interessados no Almada, né? Então, e é um cara que, seleção argentina, a hora que o Messi parar, ele vai herdar ali a posição de meia cerebral da seleção argentina, né? A Copa do Mundo vem aí, vai se valorizar muito mais ainda, é jovem, então fatalmente iria para um clube europeu que não é o Lyon. E, cara, até que 30 milhões de euros não sai ruim não, boa venda. Boa venda. Ele não é mais um garotinho, né? Tem seus 23 anos, 24 anos quase. Uma boa venda. O Almada tem muito futuro pela frente ainda. Achamos o Almadinha 2.0, que é mais novo, né? Se Deus quiser, sairá por mais ainda que o Almada. Valores assustam? Pedida de 25 milhões de euros afasta Palmeiras da briga por Danilo com o Botafogo, né? Que tá brigando com o Botafogo. No caso, a Eagle, né? Que é o Danilo. É o famoso valores assustam. A pedida de 25 milhões de euros, 163 milhões de reais do Nottingham Forest por Danilo deve fazer o Palmeiras não entrar na briga com o Botafogo pela contratação do volante. A informação é do blog do Danilo Lavieri, do UOL Sport, essa segunda-feira, 14/7. De acordo com a reportagem, este foi o valor que o Palmeiras soube para uma possível compra. É o mesmo que o clube mesmo que o clube pagou para trazer o Vitor Roque do Barcelona, ou seja, muito dinheiro. O time da presidente Leila Pereira gastou ainda 18 milhões por Paulinho e recentemente 14 milhões por Ramon Sousa. A gente não pode negar que o Palmeiras esse ano, depois de apanhar do Botafogo e do Flamengo, né? Ano passado, Copa do Brasil pro Flamengo, Brasileiro e Libertadores pro Botafogo, né? E agora apanhou o Paulistão, né, pro Corinthians. O Palmeiras investiu pesado em reforços esse ano. Acho que gastou até um pouco mais que o Botafogo. Se a gente tirar o Wendel da equação, né? Que o Wendel estava na equação tempos atrás. Mas a gente pode incluir incluir o Arthur Cabral, que equilibra de novo a conta, né? O Botafogo gastou um pouquinho a mais, eu acho, que o Palmeiras. Ambos gastaram mais de 500 milhões de reais. Os dois juntos gastaram mais de 1 bilhão de reais em reforços para esse ano. Palmeiras e Botafogo. Então, a gente pode negar que o Palmeiras gastou muito dinheiro esse ano, sim. Mesmo se Richard Rios for vendido por 30 milhões de euros, o Palmeiras considera improvável pagar 25 por Danilo, que vem sendo oferecido ao mercado por empresários. Ainda segundo o blog, a Eagle negocia a aquisição do Danilo, inicialmente com a ideia de colocá-lo no Lyon. Porém, devido a punições do clube francês, o volante poderia atuar no Botafogo até a situação ser normalizada. É aquela questão, né? Quem reclama da Eagle, tá aí. O Danilo pode ser um reforço do Lyon, mas enquanto ele não pode inscrever o jogador por questão de transfer ban, ele viria para o Botafogo, jogaria aqui 6 meses, 1 ano. É um jogador que traria muita qualidade para o elenco. Quando ele saiu do Palmeiras, acho que foi 2 anos atrás, né? Tem uns 2 anos, ele era o destaque da posição do Brasileirão, né? Saiu bem caro do Palmeiras e é um cara que chega e... Eu sei que é difícil falar que chega para ser titular, porque tem o Marlon, o Gregory não saiu ainda. Mas se por acaso o Gregory sair, acho que fatalmente o Danilo chegando, ele vem para ser titular. É um jogadoraço, belíssimo volante. E aí, as vantagens de ser SAF, né? De ser SAF no multiclubes. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.